Eu lembro muito bem daquele quadro do Milton Neves na TV Bandeirantes, Por Onde Anda, onde ele contava ali, ele ainda conta, esse quadro ainda existe, as histórias de jogadores de futebol que as pessoas não sabem por onde estão hoje em dia, e eu acho muito interessante aquele quadro. E por que não fazer isso com os carros? Por onde anda aquele carro que foi do seu pai? Por onde anda aquele carro que foi do seu avô, do seu tio, aquele carro que marcou a sua infância? Pois é, comigo não foi diferente. Na minha infância eu tive também lembranças e histórias envolvidas com carros, né? E aqui está a Paraty GLS ano 1988, que era o carro da família nos velhos tempos. Meu pai também, que é um telespectador assíduo desse canal, adquiriu esse carro no ano de 1998 com apenas 12 mil quilômetros. O carro era o único dono. De lá para cá, o carro ficou conosco mais de 10 anos. Muitas histórias se passaram. E eu resolvi ir atrás desse carro no ano 2020, né? E eu inicialmente queria ir atrás do Gol 1980 que eu tive, né? Um carro também que me trouxe muitas lembranças boas, mas que acabei não conseguindo encontrar. E eu me lembrei desse carro, que é o carro que realmente marcou muito a infância, todo um período. E eu pensei, vou atrás desse carro. E fui, né? Na realidade, em 2007, 2008, o carro já era um carro velho, um carro ultrapassado, né? Perante os carros ali do momento. E na época, nós trocamos essa Paraty por uma Paraty CL 98 MI, né? 4 portas, a Paraty Bola. CW 2710, esse carro existe ainda, eu sei onde ele está deplorável também, seguindo o Vale da Sombra da Morte. Mas aí eu, com a ajuda de amigos, consegui localizar o endereço desse carro. Quando eu cheguei no endereço onde estava esse carro, eu me deparei com uma senhora, contei a história, porque eu acho que a maior dificuldade que você talvez encontre quando chegar no endereço onde está registrado algum carro que você esteja procurando, vai ser a abordagem. Como fazer a abordagem? Pois é, porque você vai chegar na casa da pessoa e vai perguntar sobre uma coisa que ela tem, ela não te conhece, ela vai, geralmente, na maioria dos casos, vai causar uma certa estranheza inicial. Mas aí você tem que ser simpático, educado, mostrar que você não está mal intencionado, que você só quer saber onde está o carro. Procure mostrar o mais rápido possível o quão bem intencionado você está, né? E após isso, tente ganhar a confiança da pessoa. Tente passar a emoção que você sente ao estar ali para a pessoa que está te ouvindo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas geralmente dá certo. No meu caso era uma senhora, e ela me falou que o carro era do filho dela, estava registrado ali naquele endereço que era dela, mas que o carro já tinha sido vendido a uma terceira pessoa que morava no sítio, e ela não sabia o endereço. Você acha que pode complicar mais, né? Mas pois ou que não pode mais complicar, mas a realidade é essa. Ela passou mais ou menos as coordenadas, ela disse onde era perto, mas não disse exatamente o endereço, e era um sítio em uma região que tem vários sítios. Situação difícil, lá estava eu no ano 2020, uma época que estava tudo fechado, final de semana, e eu comecei a procurar sítio após sítio, eu quase desisti, quase. Eu me lembro que eu cheguei a falar, não, vou embora, não vai ter jeito, não sei, não tem mais como, não tem jeito, tá no meio de algum sítio aí, não vou encontrar. Mas eu tava, a hora que eu peguei a estrada para ir embora, eu parei o carro, estava com o Ford Ka da minha mãe. Falei, não, não é possível, não é possível, tem que haver uma maneira desse veículo, ele tá aqui, ele tá perto de mim, ele está por perto, tem que haver um lugar, ele tá por aqui. Voltei e comecei a mapear novamente a estrada, os sítios ao redor. Aí deu vontade de fazer xixi, eu falei, preciso parar, vou ter que parar, não tinha posto. Aí eu parei em frente a um sítio, fiz xixi lá, e aí eu olhei na cerca do sítio, uma longa distância, tinha um cara, um homem. Ah, já eu tô aqui, vou perguntar, né? Ô meu amigo, o senhor conhece alguém que tem uma Paraty por aqui? A pergunta foi bem essa mesmo. Você conhece alguém que tem uma Paraty por aqui? Tem gente que nem conhece carro, não conhece nome de carro, né? Ele me respondeu assim, o senhor do sítio da frente tem uma. Falei, meu Deus, o sítio da frente, será que é ela que está ali? Na frente, atravessando a estrada, tinha um outro sítio. Aí eu falei, bom, pode ser, vamos tentar.
Entrei no sítio. No que eu entrei no sítio, eu visualizei uma casa e um celeiro na frente, mas não visualizei nenhum carro. Puxa vida. Desci e, como eu te disse no início, você tem que saber fazer a abordagem. Bati palma, humildemente, um sítio. Saiu um cara. O cara veio até mim, um senhor de chapéu. O senhor de chapéu veio até mim. Oh, boa tarde, desculpa entrar aqui, sim, né? Eu tô procurando um carro que foi do meu pai. Eu tive que falar a realidade. Muitos me falaram, se você falar que o carro foi da sua família, o cara que for dono do carro vai te enfiar a faca, ele vai querer pedir mais caro. A hora que ele souber o valor sentimental, ele vai subir o preço. Mas que abordagem eu poderia usar além dessa? Eu ia chegar na casa do cara, em uma outra cidade, o que eu iria falar? Não tinha como que eu teria chego até ali? Então eu resolvi usar a verdade. Eu falei a pura e simples verdade. Olha, meu pai teve um carro assim, assim, assado, estou procurando, gostaria de recomprá-lo. O senhor tem esse carro? Ele ficou um segundo parado e me respondeu com um sorriso. Ali eu ganhei a confiança dele, porque ele sorriu e falou, vem cá. Nós estamos entrando assim numa garagem e na primeira vaga tinha um Santana dos anos 90, um Santana 97 aproximadamente. E na frente, no que eu cheguei, já visualizei a traseira do carro e fui vendo. Mas aí no que eu fui vendo o carro, a surpresa que estava agradável começou a ficar mais desagradável, porque o carro tinha sofrido uma colisão aqui na frente. Ele falou, olha, eu bati atrás de uma carreta aí faz uns 2 meses e o carro tá parado aí. Então ele tinha batido o carro há pouco tempo. Talvez se eu tivesse ido comprar o carro alguns meses antes, teria conseguido comprar sem a batida, né? Mas o carro já tinha sido batido algumas outras vezes, pelo que eu me lembro, porque depois que nós vendemos o carro, eu consegui acompanhar a vida dele por algum tempo, né? Ele pertenceu a um amigo nosso, o Percão Bonatti, pai do Murilo Bonatti, meu querido amigo, saudoso Percão, saudade do Percão aí, que infelizmente nos deixou. Esse carro foi dele um tempo, e depois passou para outro, aí chegou um ponto que não conhecia mais o atual dono. Mas então já tinha sido batida, né? E na verdade, não era nem só batido o problema, porque o interior do carro estava arrebentado. Mal conservado, sujeira, muita sujeira. Mas dizem que a gente que gosta de carro antigo, a gente começa a ver os lados positivos só, né? Mas tinha pontos positivos. Veja só, o volante ainda era original, 4 bolas. Os bancos recaro ou semi-recaro ainda estavam lá. Apesar de estarem marrons, de tanta sujeira, e com uma capa horrível por cima, eles ainda estavam lá. Então o carro tinha um alto grau de originalidade de acabamento interno. Para quem conhece carro quadrado, sabe que esses carros têm a questão do acabamento interno, é tudo muito caro, muito caro. Então as partes mais caras estavam lá. A luz de teto estava lá, estava sem a lente da luz, né? Também é muito cara essa luz de teto, que é a mesma do Gol GTS, GTI. Fiz umas fotos do carro e voltei para Leme. Conversei com amigos, troquei ideia até com meu pai mesmo, e também com o funileiro. Olha, o carro tem nessa situação, dá para arrumar. Eu verifiquei antecipadamente quanto iria gastar mais ou menos para saber onde eu estaria entrando, né? Ele queria, na época, R$4.000 nesse carro. Detalhe, apesar de batido em péssimo estado, ele estava funcionando e estava andando. O carro estava andando, apesar de estar tudo arrebentado, estava andando. E estava com o documento em ordem também. Então ele queria R$4.000. Sabendo do valor sentimental, mas o senhor era honesto. Eu não lembro o nome dele, rapaz. Já me fugiu o nome. Mas enfim. Brigamos e fechamos uns R$3.700. Hoje até, se fosse hoje, sairia até mais caro, né? Porque depois daquele tempo, parece que tudo subiu. Então, graças a Deus, nós íamos rodando com esse carro. Daí eu combinei por telefone com ele. O cara não tinha WhatsApp, ele tinha só o número do telefone. Tentei ligar por várias vezes, ninguém atendia. Quase que eu desisti também. Mas aí fechamos por telefone o valor. Ele falou, pode então vir buscar. Quando nós chegamos lá, o carro já estava fora da garagem, já estava em condição de funcionar, porque estava acho que sem bateria. Quando eu entrei ao volante, falei, que sensação maravilhosa. Eu espero que você possa sentir um dia essa sensação tão agradável que eu senti naquele momento. E viemos andando com o carro arrebentado mesmo. O cabo do velocímetro estava estourado, não estava marcando a velocidade, mas o contagiro funcionava, o relógio digital também. E a gente só vê os pontos positivos no primeiro momento, tamanha alegria, né? E aí de lá nós íamos com o carro, o primeiro passo foi a funilaria. Não tinha como transferir naquela situação. A frente do carro estava arrebentada.
Então não tinha o que fazer, era arrumar. Então o carro chegou, eu fiz uma desmontagem prévia de algumas coisas e foi enviado para a funilaria. Chegando na funilaria, o que a gente ia fazer inicialmente? Falei com o Alessandro lá, funileiro. Ó, vamos trocar capô, vamos trocar o paralama, desamassar, ia ter que trocar a frente também. E vamos pintar a frente. Só que ela, estranhamente, tinha sido pintada, deram um banho de tinta muito mal feito, de um cinza que não era original dela. Era um cinza quartzo da linha 89. O cinza da linha 88 é o cinza Atlas, que é esse. O cinza quartzo 89 é do ano seguinte e estava pintado só por fora, mas muito mal feito. Porque quando você abria a porta, você via na caixa de ar a cor original, no bocal do tanque. Então, o carro tinha levado um banho só de tinta realmente. E aí, as portas tinham alguns amassados também. Aí eu falei, então vamos pintar a porta. Só que a gente ia pintar no cinza quartzo, porque o carro já estava pintado inteiro nessa cor. Aí a ideia inicialmente era arrumar e dar uma polida, tava feio, meio feia a pintura no geral. Aí tá, vamos pintar a porta, aí já dá uma abridinha na lateral. Chegou um ponto que a única coisa que não ia ser pintada era a tampa traseira. Falei, olha, já que vai pintar tudo, então vamos pintar tudo, porque daí já aproveita e volta a cor original. E eu acho que foi a melhor decisão. Tudo deu certo, o serviço excelente, já faz 2 anos que o carro foi pintado e até hoje pintura em perfeito estado. E eu acho que tudo no processo desse carro deu certo. Daí depois da funilaria, foi para a elétrica, né? Eu fiz tudo no padrão original. Rádio de época, tudo, deixei tudo, eu dei atenção a todos os detalhes. Eu falei, olha, eu quero todas as luzes funcionando, buzina dupla, farol de milha nós colocamos de volta porque estava sem. Fizemos o que tinha que ser feito. Depois foi para a tapeçaria, os bancos aí foram recuperados pelo meu amigo G. Santoro também. Esse tecido desse banco é um cinza, né? Saiu no Passat Flash também. É um tecido difícil de ser encontrado e nós conseguimos. E que ele tinha lá do estoque antigo. Então, assim, eu fiz no padrão original. A ideia era, na época, colocar até as rodas originais. Mas eu tinha esse jogo de rodas Aro 15 aqui do Santana e acabei colocando nela e tá até hoje. Eu fui criticado na época por causa disso. Dividiu opiniões, realmente. Alguns disseram que estava bonito, alguns que não. Eu gosto dessa roda, o carro fica gostoso para andar com essa roda Aro 15. A roda Aro 13 dela é a roda igual a do Santana CD. Curiosamente é a mesma roda. Então até pensei em um dia, qualquer hora, que dá uma preguiça de trocar as rodas, colocar essas rodas do Santana e a roda do Santana nela, só para ver como fica, né? Então pode ser que um dia eu faça isso. Mas tá aí até hoje, a lanterna fumê eu coloquei também para dar uma diferenciada, mas faz pouco tempo. Então é isso, eu compartilho um pouco da minha história de recuperação nesse carro. Eu, quando pensei em comprar ela, cheguei a pensar no seguinte, bom, eu vou comprar uma igual, né? Procura uma igual aí, porque na época tinha aquele sistema do Detran que dava para você ver a última vistoria do carro. E a última vistoria dela tinha sido 2019 e dava para ver que ela estava horrível. Parecia até um cabrito, porque estava totalmente descaracterizada, não parecia mais o mesmo carro. E daí eu falei, bom, vou gastar muito, vou comprar uma igual. Cheguei a achar uma igual a essa, o cara queria na época 10 mil. Tava bem original até, só que tava meio queimado o teto assim, mas tava original. Mas não era aquela que eu passei a infância. Apesar de ser igual, não era o mesmo carro. Eu sei que tem gente que às vezes procura o carro do pai ou da mãe e não acha, acaba comprando um igual, fazendo um tributo. É legal também e super válido. Porque tem situações que não tem mais o que fazer. Às vezes o carro foi batido, o carro não existe mais. Mas se você tiver a oportunidade de pegar o carro original mesmo, é sensacional. Porque se eu tivesse comprado a outra lá, que é gêmea dessa, né? Era o mesmo carro. Mas não era aquele carro. Não era a CCT 9487. Não era aquele carro. Então, eu acho que eu fiz a coisa certa. E é muito legal isso. E depois que eu compartilhei essa história nas redes sociais, né? Chegou a ter 2.000 curtidas a foto aí nas redes. E muita gente me pergunta como. Então, se você quer encontrar, procure algum amigo que tenha acesso ao sistema da polícia, sistema de cartório, para você, pela placa, poder puxar. Se você tiver um carro com placa amarela, dificulta bem, bastante. Mas em algumas situações, se você tiver o Renavan, até o Lucas Souza, da Yellow Plate, pode também ajudar a rastrear o carro. Então, se você tem um sonho, vá atrás. Eu, quando fiz esse carro há 2 anos e pouco atrás,
A realidade era um pouco diferente até do que é hoje. A coisa já mudou. As coisas vão inflacionando, né? Mas nunca é tarde. Vá atrás do seu sonho. Esse é o canal PL e aqui nós trazemos uma nostalgia maravilhosa. A sessão nostalgia, literatura automotiva, também temos os nossos carros. Então, um grande abraço a você. Peço que você, se não for inscrito, inscreva-se. É só clicar ali, não custa nada e você vai receber quando a gente publicar novos vídeos, que a gente faz isso toda semana. São basicamente 3 vídeos por semana. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.